Pergunta: quem entrou aqui que tem um gigante para resolver, tem um gigante para matar, mas você tá correndo dele? Eu tenho medo, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não dou conta, eu não consigo, né? E você, ao invés de ir para cima do gigante, como Davi fez, Davi se posicionou e ele foi para cima do gigante. E você está correndo desse gigante. Você está dentro de um local que a gente chama muito, né, de procrastinação. Você sabe que tem um problema para resolver, mas você não resolve e você vai se distanciando desse gigante, desse problema, vai correndo desse problema ao invés de enfrentar, ao invés de se posicionar, tá? Deus trouxe aqui nessa manhã para que você entenda a importância de enfrentar os seus gigantes, né? Por trás, queridos, de todos os problemas tem uma promoção. Por trás de todo gigante tem algo novo, tá? Para as nossas vidas. E nós precisamos bater de frente com os gigantes que tentam, né, nos limitar. Deixa eu abrir a palavra aqui. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Que o Senhor traga cura sobre a vida de Fabiana, sobre a vida de Pati, em nome de Jesus. Restauração na saúde, completamente. Ei, Senhor, isso é muito bom. Muito bom, 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 bom. O Senhor é bom. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo coopera. Só tô procurando o texto aqui, tá bom? 1 Samuel. Primeira Samuel. Eu quero ler 17, capítulo 17. E a maioria de vocês já conhece, né? Esse fato aqui do Davi. E eu vou trazer o contexto, né, já literal do gigante e não de todo o contexto geral de que Davi viveu antes de adentrar nesse lugar, tá? Então eu vou ler do 40. Em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, se aproximou do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. E ele olhou para Davi com desprezo. Ele olhou para Davi com desprezo. E ele viu que Davi era só um rapaz ruivo, de boa aparência. E fez pouco caso de Davi. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, isso aqui é muito interessante, tá? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos,
mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, Davi começa a declarar o que ele acredita. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, por lança, que o Senhor nos concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Em nossas mãos. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo e tirou uma pedra do seu alforje e arremessou com a tiradeira. Atingiu na testa de tal modo que ela ficou encravada. Ele caiu, dando com o rosto no chão. Não tem aqueles desenhos animados que a gente vê o filisteu caindo assim? Ele não caiu assim. Ele caiu de frente. Ele caiu com o rosto em terra, né? E isso faz toda a diferença? Faz, com certeza. Porque a pedra bateu, era para ele cair assim, né? Só que só para Deus provar que é o Senhor. Não era apenas Davi. Era o Senhor por intermédio de Davi. Aquele homem gigante, ele não cai assim. Ele cai de frente, com o rosto em terra. Para Deus provar que ele era o Deus. A única coisa que Deus estava aguardando era um homem que tivesse coragem de cooperar com Deus. E ele caiu, dando com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs aos pés sobre ele e desembaiando a espada do próprio filisteu, acabou de matá-lo, cortando a sua cabeça com ela. Fala conosco, Senhor. Enche o nosso coração com a tua presença. Que verdadeiramente aqui, Pai. Pessoas que chegaram hoje fugindo dos gigantes, fugindo dos problemas, fugindo das adversidades. Pessoas que têm meses, que não dão passos em direção ao gigante, mas estão dando passos em direção contrária. Senhor, esperando que a vida mude, esperando que circunstâncias aconteçam. Mas nós sabemos, Pai, que muitas vezes o Senhor quer usar as nossas vidas como cooperadores para que a nossa história seja transformada no nome de Jesus. Amém? E amém, amém. Isso nos prova que Deus trabalha o oposto das nossas forças. É top demais. Só que é interessante que, diante do que nós lemos... Por que eu trouxe essa palavra hoje, queridos? Porque Deus mostrou, tá? Por que eu tô trazendo essa palavra? Porque Deus mostrou pessoas aqui que estão diante de uma adversidade, estão diante de problemas, estão diante de gigantes na sua vida. E ao invés de você fazer como Davi, né? Deus mostrou enquanto eu estava orando, pessoas que ao invés de fazer como Davi, ir em direção ao gigante, se posicionar e cooperar com Deus para a derrubada desse gigante e para ir para um novo nível na sua vida e na sua jornada, tem pessoas aqui nessa live que elas têm corrido do gigante. Elas têm se afastado do problema. Elas têm dado em caminho oposto daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, na verdade, enfrentar gigantes é algo realmente desafiador e que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. Só para você ter ideia, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as pessoas resolvedoras de problema. As pessoas que melhor convivem dentro do contexto do casamento são pessoas capazes de resolver problema, porque todo casamento tem problema.
Educação de filhos. Quem é mais bem-sucedida na educação de filhos? Pessoas capazes de resolver problemas. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas dentro do contexto empresarial? Pessoas habilitadas e capacitadas para passar por adversidade e para resolver problemas. Então, Deus, ele nos chamou para que nós sejamos cooperadores de Deus e resolvedores de problemas. A gente coopera com Deus para fazer diferença nesse mundo, sendo luz e sal da terra. O que é ser luz? É ser alguém que resolve um problema. O que que a luz resolve? O problema das trevas. Aonde tem luz, as trevas, elas entram em caos, né? Por quê? Igual agora há pouco, antes de fazer a live aqui, esse lugar onde eu tô, ele não é tão claro. Ó. Olha a diferença. Então, quando a luz entra aqui, ela faz o quê? Ela resolve um problema para mim. Então, Deus nos chamou, queridos, para que nós pudéssemos ser resolvedores de problemas. E a cada passo que nós damos em direção aos gigantes que se levantam na nossa vida, e nós cooperamos com Deus segundo o plano, projeto e propósito que disso, nós vamos indo para novos níveis. E quantas pessoas estão no mesmo nível durante anos e anos e anos e anos e anos? Pessoas que entram um ano, saem um ano, entra outro ano, saem outro ano, elas estão andando em círculos. Elas não crescem, elas não evoluem, elas não mudam de mentalidade. É a mesma conversa, é o mesmo lugar, é a mesma situação. Eu lembro que eu atendi uma mulher que ela já tinha 30 e poucos anos, ela já tinha 3 filhas, casada. Uma mulher, o marido dela se empenhou de uma forma muito grande e enriqueceu. Então ela era rica por conta do mérito do marido. Mas essa mulher, ela vivia em um lugar onde ela não crescia. A mentalidade dela era de uma criança de uns 10 anos de idade. 10, 8 anos de idade. Ela tinha a famosa síndrome que a gente chama do Peter Pan. Pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem desenvolver, pessoas que não querem encarar a vida. Encarar a vida muitas vezes é encarar problemas. Encarar a vida muitas vezes é encarar adversidades. Encarar a vida muitas vezes é encarar gigantes que a gente gostaria de fugir deles, de correr deles, de se esquivar deles. Mas a palavra de Deus, queridos, ela nos fala a respeito de um homem chamado Davi. Davi não tinha aparência, Davi não tinha estatura, Davi não tinha um treino de guerreiro como aqueles guerreiros que tinham sido treinados para a batalha. Mas Davi tinha algo que fazia toda a diferença na vida dele. A presença de Deus estava com Davi. A orientação do Espírito de Deus estava com Davi. Davi não foi treinado com armadura. Davi não foi treinado com espadas e escudos. Mas Davi foi treinado pelo Espírito Santo. Lá no seu local, lá atrás daquela malhada, lá atrás daquelas ovelhas, Davi estava sendo forjado por Deus. Davi estava sendo construído por Deus. Davi estava sendo alinhado por Deus para que ele pudesse viver os planos, os projetos e o propósito que Deus tinha para a vida dele. E no momento certo, na hora certa, quando Davi estava diante de algo que podia o levar para um novo nível. Porque não se engane, Davi perguntou, o que vai ganhar quem matar esse gigante? Davi perguntou, e perguntou por algumas vezes. O que vai ganhar quem matar esse gigante? Tanto que o irmão dele ficou extremamente estressado com Davi. Falou, moleque presunçoso, o que você está fazendo aqui vendo a guerra? Eu conheço a maldade no seu coração. Foi assim
que Eliabe, o seu irmão mais velho, falou para Davi. Só que Davi não foi paralisado pelo que o seu irmão falou. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era. Uma das coisas que tem paralisado você, que está aqui nessa live, correndo dos problemas, sendo afugentada pelos gigantes, é porque você não sabe quem você é. Uma das maiores problemáticas da nossa sociedade, de homens e mulheres que têm até a presença de Deus na vida deles, mas eles não têm consciência, clareza, como nós falamos ontem, um pouquinho de clareza. Você não tem convicção de quem você é. Você até sabe aqui, ó, no seu consciente. Ah, eu sou filha de Deus, eu sou forte, eu sou corajosa. Mas na prática, aqui dentro tá um emaranhado, uma bagunça. Aqui dentro tem aquela confusão instalada aqui dentro, gritando. Medo, incapacidade, vitimismo, tá aqui dentro. Tem uma bagunça acontecendo aqui dentro. E é interessante, queridos, por quê? Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, quando a gente está num culto pelo domingo e as pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. E ali naquele momento, ela realmente, ali ela é impactada ao ponto do Senhor gerar algo novo no coração daquela pessoa. Só que aquela mesma pessoa que passou por traumas, que passou por dores, que passou por bloqueios, aquela mesma pessoa que viveu uma jornada, ali naquele momento ela não é instantaneamente curada. Acredite, não é. Aquela pessoa vai precisar passar por um processo de retirada de lixo da sua alma. E muitos se tornaram fugidores dos problemas porque a sua alma está entulhada. Muitos não encaram os gigantes por conta da bagunça interna que tem dentro delas. O medo fala mais alto que a voz do Senhor. A voz da incapacidade fala mais alto do que a voz de Deus que está te dando um comando para você ir. E por que eu sei disso? Porque eu vivi isso na prática. Quantas vezes Deus disse para mim, vim para a internet, que tinham pessoas que iam ser salvas, resgatadas, transformadas. E eu não vinha. Eu não vinha porque eu não queria, não. Eu não vinha porque eu não tinha condição emocional de vir. O lixo interno que estava dentro de mim era um lixo chamado medo. Era um lixo chamado incapacidade. Era um lixo chamado rejeição. Era um lixo chamado abandono. Essa bagunça interna não me permitia parar para ligar aqui uma câmera e falar para pessoas mesmo que eu não estivesse as vendo. Porque eu ficava pensando o que essas pessoas vão pensar. E aquilo começava a passar mal, e aquilo começava a suar, e aquilo começava a entrar em crise. E eu não conseguia obedecer à voz e ao comando do Senhor sobre a minha vida. E eu vou dizer para você, eu peguei o caminho mais longo. Porque eu não enfrentei o gigante quando era para enfrentar. E quando a gente não enfrenta o gigante quando é para enfrentar, esse gigante ele cresce, ele se fortalece, ele arruma novos gigantes para se fortalecer junto com ele. E aí o trabalho que eu ia ter em enfrentar esse gigante aumentou. Aumentou. Então, se você entrou aqui nessa manhã e você tem fugido dos problemas, você tem fugido das adversidades, você anda brincando de esconde-esconde com você mesmo. Sabe por quê? Porque o problema, queridos, ele não se resolve instantaneamente. Por isso que nós somos cooperadores de Deus em Cristo. O que é cooperar com Deus? O que Davi estava fazendo? Cooperando com Deus. Mas Davi foi lá no riacho. Davi pegou a pedra. Davi levou a funda. Davi se preparou. E Davi foi em direção ao gigante. O gigante não caiu do nada.
Não, teve alguém que se posicionou como cooperador de Deus em Cristo. Aquela força que aquela pedra tomou e a forma como ela bateu naquele homem, naquele gigante, foi guiado pela mão de Deus com certeza absoluta. Mas Deus tinha um homem de pequena estatura que estava disposto a cooperar com ele e dizer: Senhor, eis-me aqui para cooperar contigo. Eis-me aqui para fazer a diferença. Eis-me aqui, Senhor, para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Hoje Deus te trouxe aqui para que você pare agora de correr desse gigante. O louvor que nós ouvimos aqui pela manhã foi o louvor: não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado. E eu quero profetizar que você vai chegar. Você não vai ficar no meio desse lugar, você não vai ficar, você não vai abandonar seu barco. Você não vai desistir, você não vai deixar para depois. É tempo de você se levantar. É tempo de você se posicionar. É tempo. Ontem o Senhor falou a respeito disso. Ontem o Senhor falou a respeito de clamar, de sair do lugar, de se posicionar. Queridos, muitas vezes nós queremos uma vitória de Deus nas nossas vidas, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós muitas vezes não cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. E quantos foram paralisados por medo do gigante? E quantos foram paralisados por medo da adversidade? E quantos disseram assim: eu não sei mais o que fazer e é por isso que eu vou desistir? Não, o não saber o que fazer não é o lugar de desistir. É o lugar de adentrar no quarto, fechar a sua porta e ouvir de Deus: Senhor, eu não sei mais o que fazer, me dá orientação, me dá direção. Me orienta, me direciona, me capacita. Me traz luz, Senhor, para que eu possa caminhar guiada, direcionada pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Davi, queridos, Davi se posicionou com sabedoria e autoridade no Senhor. Ele, ao invés de fugir, correr, se esconder, Davi não tinha nada a ver com aquele problema. Davi não tinha nada a ver com aquele gigante. Davi poderia ter ido entregar seus pães, seus queijos, visto os irmãos e falado: tchau, fica com Deus, o problema é de vocês. Mas Davi, ele se posiciona. E eu quero te dizer nessa manhã: por trás de todo problema tem uma recompensa. Por trás de todo gigante tem uma promoção. É por isso que a palavra de Deus diz: de glória em glória. De glória em glória. Eu venço uma adversidade, eu vou para um novo nível. Eu venço um problema, eu vou para um novo nível. E eu quero dizer para você: todas as pessoas que você conhece no mundo, tem problemas, tem adversidades, tem dificuldades. Sabe aquela pessoa que você vê postando na internet aquelas fotos maravilhosíssimas? Essas pessoas têm problemas, elas têm adversidades, elas têm dificuldades. E o que faz, queridos, uma pessoa ser mais bem-sucedida na vida é quando ela aprende a ser uma resolvedora de problemas. Guiada pela presença de Deus, guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Senhor. E nessa manhã, Deus te trouxe aqui para que você entenda que chegou o momento de parar de procrastinar. Chegou o momento de parar de correr dos problemas, de correr das adversidades. Chegou o momento de você enfrentar os gigantes que talvez você tenha falado para você até hoje: eu não dou conta. A primeira coisa, queridos, que Davi fez foi se posicionar declarando com a sua boca: eu dou conta, eu sou capaz, eu vou conseguir. A primeira coisa que Davi diz, ele diz assim, olha:
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou matar você. Eu vou cortar sua cabeça. Davi, ele trouxe à existência. Queridos, Davi não tinha derrubado o gigante ainda. Davi, ele entrou com o exército inimigo e com o exército a favor dele, dizendo: já perdeu? Eu quero dizer para você, o exército de Davi estava aqui esperando a morte de Davi, tá? E o exército inimigo também. Não tinha ninguém esperando a vitória de Davi. Não tinha ninguém esperando a vitória de Davi. Tem pessoas que estão aguardando a sua queda. Tem pessoas que estão aguardando a sua derrota. Tem pessoas que olham para você e dizem: oh, coitado, já vai dar ruim. Não vai conseguir ultrapassar essa jornada. Só que Davi acreditava na vitória dele, guiado pelo Espírito de Deus. Davi acreditava no Deus que ele servia. Davi acreditava. Quando ele tinha sido treinado, quando ninguém estava vendo. Davi acreditava naquela unção que ele recebeu de rei de Israel. Davi acreditava naquele Deus que lhe deu capacidade para vencer leões e ursos. Davi acreditava que o Senhor era com ele e que ainda naquele dia ele derrubaria aquele gigante, mesmo que ninguém estava acreditando. Nem o exército inimigo acreditava em Davi, nem o exército a favor. O exército de Israel só estava esperando para pegar o corpo de Davi e levar. Eles estavam aguardando pela derrota. Mas Davi se via vitorioso. Para de esperar que os outros te vejam vitoriosa. Para de esperar que os outros vejam. Comece a pedir: Senhor, me dá a mente de Cristo. Me dá os olhos, a visão que o Senhor tem ao respeito de quem eu sou. Para que eu comece a ver e declarar com um coração de fé. Queridos, a fé de Davi não foi abalada pelas críticas. Antes disso, um pouco, seu irmão disse: quem é você, moleque presunçoso? Volta lá para sua meia dúzia de ovelhas. Foi exatamente assim que o irmão dele falou, queridos. A família dele, que poderia dar apoio, dizer: não, Davi, ele está dando aí a isenção de impostos. Não. Foi o primeiro que disse: volta para sua meia dúzia de ovelha, moleque. Quem é você? O que você está fazendo aqui na guerra? Eu conheço a maldade do seu coração. O irmão de Davi estava querendo colocar sobre ele uma identidade de presunçoso, de maldoso, de coitado, de pequeno. Ele disse: volta para sua meia dúzia de ovelhas. Só que Davi, queridos, ele sabia da sua identidade. Acredite, uma das coisas mais poderosas que você pode viver na jornada da sua vida é entender quem você verdadeiramente é. Quando você entender quem você verdadeiramente é, meu Deus, você vai se posicionar de uma forma como você nunca se posicionou. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai começar a declarar coisas que as pessoas que estão ao seu redor vão dizer: coitada, quem é ela para chegar nesse lugar? Davi declarou, Davi viu quando ainda não tinha acontecido. Você precisa ver
a sua vitória, você precisa declarar a sua vitória, mesmo que você ainda não esteja vendo. Ouça isso. Eu vou declarar quando já tiver acontecido. Não. Se posiciona no reino profético do Senhor. Se posiciona no reino espiritual contra esse gigante na sua vida e declara sobre ele ainda hoje. Ainda hoje. Declara. Veja. Enxergue. Perceba. Fortaleça a sua fé. Acredite em quem você é. Acredite que Deus te chamou, que Deus crê, que você já é mais do que vencedora. Se posicione. Olha para Davi, queridos, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Imagina você indo para uma luta corporal. Um pequeno menino contra um grande gigante, um gigante armado até os dentes e um menino com uma funda e 5 pedrinhas. Na cabeça do exército inimigo e na cabeça do exército de Israel, lá estava dizendo game over para esse moleque. Na cabeça do gigante, game over, eu já ganhei. Já viu aqueles times gigantescos que entram dentro de um estádio de futebol e na cabeça deles eles pensam, eu já ganhei. E aí do nada o jogo vira. Foi o que aconteceu com Davi. Deus era com Davi. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus é contigo. Deus é contigo. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. O Senhor é contigo. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ainda que ninguém acredite que vai dar certo. O Senhor acredita em você. Ele acredita. Ele crê em você. Que nessa manhã você se torne cooperador de Deus em Cristo. Que nessa manhã você se levante e você vai em direção ao problema. Que nessa manhã você se levante, você vai em direção ao gigante. Eu sei que tem momentos que a gente quer fugir. Eu sei. Mas Deus está te dizendo hoje, se levanta. Vai em direção a esse gigante. Veja o gigante derrubado. Profetize aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Quantas pessoas, queridos, têm declarado aquilo que está vendo, aquilo que está vendo, aquilo que está vendo, aquilo que está vendo, aquilo que não está dando certo, aquilo que não está... Não! Para! Comece a declarar aquilo que você vai viver. Davi disse ainda hoje, gigante, ouça, gigante, ouça. Ouça. Ouça, gigante, ainda hoje. Eu vou derrubar você. Eu vou arrancar sua cabeça. Ainda hoje. Ouça problema, ouça adversidade. Ouça problema financeiro. Ouça. Ouça adversidade. Ouça. Ainda hoje. Eu vou me mover. E o Senhor, o meu Deus, que me sustenta, que me guia, que me direciona. Querido, Satanás quer que você seja um fugitivo em toda a história da sua vida. Que você viva fugindo das adversidades. Satanás, ele quer que você se vista de um papel de coitado, de vítima. Satanás, ele não quer que você enfrente problemas, adversidades gigantes, porque ele não quer que você vá para um novo nível. E eu vou dizer para você, todas as vezes que a gente vence um gigante, nós vamos para um novo nível. Alguns dias atrás, quase 2 meses, eu estava indo para a Europa, eu ia fazer a imersão transfiguração na Suíça. Eu sofri um nível de ataque espiritual que eu nunca tinha sofrido. E que eu já passei por guerra espiritual pesadíssima.
Mas o nível de opressão, que a sensação que eu ia ficar louca. Eu ouvia os demônios, parecia que tinha uma casta deles ao meu derredor, porque eles não estavam ao meu redor. Ao redor da Sumaí, os anjos do Senhor se acampam. Mas eles estavam ao meu derredor, eles gritavam que eu não ia dar conta, que não ia dar certo, que a coisa não ia acontecer. E adversidades, problemas aconteceram, problemas, mas levantou todo tipo de problema. Qualquer pessoa normal tinha pedido arrego e pedido para sair. Pegado seu banquinho e saído de mansinho. Qualquer pessoa normal não teria ido, não teria vivido. Qualquer pessoa normal tinha ficado pelo meio do caminho. Mas eu dizia, Senhor, eu não sou normal. Eu sou forjada no fogo, guiada pelo teu Espírito. Pai, me guia, me direciona, me dê forças, me dê sabedoria, me dê capacidade. E o Senhor foi dando orientação e eu para cima do gigante. O Senhor foi dando orientação e eu para cima do gigante. Queridos, Deus fez uma imersão sobrenatural naquele lugar. Vidas ali foram libertas, transformadas. Propósitos foram clarificados. Pessoas ali tomaram decisões, não apenas para a sua própria vida, mas para suas gerações. Porque eu não desisti. Porque eu não fugi do gigante. Hoje Deus está te chamando aqui nesse lugar. Se posicione e corra em direção ao gigante. Eu vou te dar armas, estratégias e sabedoria para que você se torne mais do que vencedora. Porque é isso que você é. Que nessa manhã você comece a ver e a declarar aquilo que no reino natural você ainda não está vendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nessa manhã eu quero te perguntar qual é o primeiro passo que você precisa dar em direção a esse gigante que tem abalado a sua vida. Talvez seja ligar para alguém. Talvez seja dar o primeiro passinho de resolução. Porque o Senhor é contigo. Deus te trouxe aqui para que você seja orientada pelo Espírito Santo e conduzida por essa presença do Senhor. E essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A quem você desafiou. E hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ainda hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Espírito Santo, nós oramos. Apresentamos diante do teu altar as nossas vidas, a vida das tuas filhas e filhos. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor possa fazer uma obra que ninguém pode fazer. Traz a clareza da nossa verdadeira identidade, Senhor, para que hoje ainda pessoas se levantem com uma autoridade que só o teu Espírito pode dar. Que ainda hoje pessoas se levantem com uma ousadia, com uma intrepidez, assim como o Senhor derramou sobre a vida de Davi. Senhor, diante daquele dia, Davi não tinha torcida de lugar nenhum, mas o céu aguardava a vitória de Davi. O céu via e aguardava a vitória de Davi. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que não recebem palavras de vida, nem torcida de lugar nenhum. Mas o céu tem proclamado a vitória dos teus filhos. E nessa manhã nós profetizamos a queda de gigantes.
Quedas de gigantes nos casamentos, na educação dos filhos, na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual. Cai agora todo gigante de frieza, incredulidade, de mentira, de engano. Todo gigante de incapacidade, todo gigante de medo, todo gigante de dívida. Em nome de Jesus, todo gigante do divórcio, todo gigante da confusão, da contenda, da maledicência, em nome de Jesus, possa se desfazer, Pai. E que o Senhor possa usar as tuas filhas como cooperadoras de Deus em Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém de novo.